Caras e caros colegas, a primeira peça do processo de revisão das regras de recrutamento e colocação docente foi a alteração ao regime da mobilidade por doença. E para melhor entender as intenções do Governo, há uma frase de João Costa, o Ministro da Educação, que é paradigmática. O professor não trabalha onde vive, vive onde trabalha. Não pode o professor andar com a casa às costas, diz-nos o Ministro da Educação. Para resolver o problema e distribuir equitativamente as coisas, o Ministério da Educação fixa o docente e este, agradecido, procura casa. É simples. Com esse intuito, decidiu o Ministério da Educação reduzir para metade os professores em mobilidade por doença, fixando-os onde pretendia. Os professores, esses, só têm de aceitar. Aliás, é para seu bem, ou não estivesse o Ministério da Educação a combater esse flagelo da casa às costas, respondendo assim à pergunta docente recorrente: onde vou viver este ano? Um professor que não esteja em condições, esclarece o Ministério da Educação, como ouvimos há dias, vai embora. E com as limitações introduzidas pelo Decreto-Lei 41/2022, de 17 de junho, no regime de mobilidade por doença, muitos foram os impedidos de concorrer e cerca de 3.000 foram admitidos, mas não obtiveram colocação. E mais uns quantos que recorriam a este regime para obter dispensa da componente letiva tiveram serviço distribuído, apesar da incapacidade comprovada o não permitir. Confrontados com a dimensão da insatisfação, garantiram Ministro e Secretário de Estado, umas quantas vezes: exponham o problema que nós analisaremos caso a caso. E os casos choveram em barda e o tempo foi passando. E agora, como saímos disto, deve ter sido o hit deste verão lá para as bandas do Infante Santo. Eis que então entra em cena o até então desconhecido Centro de Competências Jurídicas do Estado, nome de código Juris Apto, que proclama salomonicamente: não é legal a análise casuística de pedidos que não se enquadram no Decreto-Lei 41/2022, de 17 de junho. E com este final nada feliz, pretendia o Ministério da Educação encerrar o processo. Só que, colegas, para nós FENPROF, para nós sindicatos desta Federação, para aqueles que têm estado connosco nesta luta, isto não acabou. Para nós, só acaba com a reposição de uma legislação que garanta os preceitos constitucionais e o inscrito na legislação nacional e comunitária no que à saúde e segurança no trabalho diz respeito. Não desistimos e não desistiremos. Desde a primeira versão da alteração ao regime de mobilidade por doença, afirmamos: o apoio na doença aos professores que têm condições para trabalhar deve ser garantido. A mobilidade por doença não pode ser um concurso. Se existem dúvidas sobre o abuso no recurso a este mecanismo, fiscalize-se e pune-se quem prevarica. Por isso, a FENPROF e os seus sindicatos contestaram a proposta do Governo e apresentaram propostas de alteração. Por isso, a FENPROF e os seus sindicatos contestaram o Decreto-Lei 41/2022 e apresentaram testemunhos na primeira pessoa, junto do Ministério da Educação e da Assembleia da República, demonstrando a injustiça destas alterações. Por isso, a FENPROF e os seus sindicatos contestaram o Decreto-Lei 41/2022 e entregaram no Ministério da Educação meia centena de exposições para apreciação casuística e apoiaram os seus associados na produção e envio de muitas mais. Por isso, a FENPROF e os seus sindicatos denunciaram por todos os meios a desumanidade deste regime e a falta de respeito por estes professores,
que, apesar de terem incapacidades comprovadas, pretendem trabalhar, o que num tempo de falta de professores deveria merecer consideração e não desprezo. Porque consideramos que um professor que tem uma incapacidade comprovada e quer trabalhar tem direito à segurança e saúde no trabalho e, por isso, vamos solicitar à Provedoria de Justiça e à Assembleia da República a apresentação ao Tribunal Constitucional de pedido de fiscalização da constitucionalidade do Decreto-Lei 41/2022, 17 de junho, nos termos do artigo 281 da Constituição da República Portuguesa e ainda uma queixa contra o Ministério da Educação junto do Comitê Europeu dos Direitos Sociais. A FENPROF e os seus sindicatos não se rendem ao conformismo do não há nada a fazer. Enquanto subsistir uma injustiça que seja, usaremos todos os meios, políticos e jurídicos, para a combater. Neste caso, com o propósito de revogar um regime de mobilidade por doença que não protege aqueles que devia proteger. Viva o Dia Mundial do Professor! Os professores portugueses exigem respeito. Viva!